Você já imaginou entrar em um carro, dirigir pelas ruas e, de repente, decolar rumo ao céu, passando por cima de um trânsito completamente parado como nos filmes de ficção científica? Em 2026, aquilo que antes existia apenas na imaginação está cada vez mais perto de se tornar realidade. Encontrei 20 carros voadores reais apresentados este ano, abrindo uma nova era para a mobilidade pessoal. Desde elegantes eVTOLs de um único assento até aeronaves capazes de transportar vários passageiros, todos eles deixaram de ser apenas conceitos no papel. Essas máquinas realmente conseguem decolar, e é bem possível que, em um futuro próximo, façam parte do céu das grandes cidades. Com velocidades impressionantes, design futurista e tecnologias de ponta, elas estão redefinindo a forma como nos deslocamos e exploramos o mundo. Então aperte o cinto, porque o futuro já chegou, e ele está voando bem acima de nossas cabeças. Número 1. Jetson One. O Jetson One parece um sonho saído diretamente de um filme de ficção científica que finalmente se tornou realidade. Este eVTOL totalmente elétrico para uma pessoa, com decolagem e pouso verticais, é construído com uma estrutura ultraleve de alumínio e fibra de carbono. Equipado com 8 motores elétricos, ele atinge cerca de 101 km por hora, 63 milhas por hora, e oferece aproximadamente 20 minutos de voo, tempo suficiente para trajetos curtos e emocionantes sobre campos abertos ou ao longo da costa. Seu preço varia entre $128 mil e $148 mil, sem incluir impostos e outras taxas. Graças ao seu peso extremamente baixo e ao controle intuitivo por joystick, nos Estados Unidos ele pode ser operado sem licença de piloto, conforme as regras aplicáveis às aeronaves ultraleves. O Jetson One também conta com diversos recursos de segurança, como o modo de pairar automaticamente, auto-ver, sistemas redundantes e paraquedas balístico, tornando-se um grande avanço na aviação pessoal, embora sua autonomia e alcance ainda sejam limitados. Número 2. X-Turismo. O X-Turismo representa uma ousada tentativa de transformar uma moto voadora de ficção científica em realidade. Desenvolvida pela startup japonesa Lee Technologies e apresentada em diversos países, esta overbike de edição limitada consegue permanecer no ar entre 30 e 40 minutos e atingir cerca de 100 km por hora, 62 milhas por hora. A sustentação é fornecida por múltiplas hélices combinadas com um sistema híbrido de propulsão a gasolina e eletricidade. Com um preço entre $680 mil e $777 mil, o X-Turismo ainda está muito além do alcance da maioria das pessoas e serve principalmente como uma impressionante demonstração tecnológica, em vez de uma alternativa prática aos carros voadores. Número 3. Leoflight Jetbike. A Leoflight Jetbike transmite a sensação de que o futuro finalmente chegou. Trata-se de um veículo voador pessoal elétrico, compacto e sem hélices expostas, ocupando um espaço entre uma motocicleta e um hovercraft. Em vez de hélices convencionais, ela utiliza ventiladores a jato condutos, aumentando significativamente a segurança. Pode transportar uma pessoa a cerca de 97 km por hora, 60 milhas por hora, durante voos de baixa altitude com duração entre 10 e 15 minutos, sendo ideal para quem busca adrenalina, mais do que para deslocamentos diários. O preço é de aproximadamente $99.900, com depósito reembolsável de $999, e as primeiras entregas estão previstas para o final de 2026. Nos Estados Unidos, por se enquadrar na categoria de aeronaves ultraleves, também não exige licença de piloto, tornando cada decolagem uma experiência emocionante. Número 4. Cyclotech Cruise Up. O Cyclotech Cruise Up parece ter saído diretamente do futuro da aviação pessoal. Este eVTOL compacto de 2 lugares utiliza 6 rotores ciclo capazes de gerar sustentação e propulsão sem inclinar a fuselagem nem a cabine. Sua exclusiva tecnologia de vetorização de empuxo em 360 graus proporciona excelente manobrabilidade e um elevado nível de segurança. Segundo a empresa, o Cruise Up poderá atingir cerca de 150 km por hora e oferecer autonomia de aproximadamente 100 km, tornando-se uma excelente opção para deslocamentos urbanos rápidos.
Embora o preço ainda não tenha sido divulgado e a comercialização ainda esteja a alguns anos de distância, a combinação entre seu avançado sistema de propulsão e o tamanho compacto faz dele um dos conceitos de carro voador mais promissores da atualidade. Número 5. Zapata Air Scooter. O Zapata Air Scooter parece um sonho que ganhou vida. Trata-se de um veículo voador pessoal tow híbrido em formato oval, criado para apaixonados por aviação e por experiências radicais. Projetado pelo inventor francês Frank Zapata, o Air Scooter é um veículo monoposto equipado com um sistema híbrido elétrico que oferece até cerca de 2 horas de voo, velocidade de cruzeiro entre 80 e 100 km por hora e alcance próximo de 160 km, superando a maioria dos eVTOLs totalmente elétricos. Seu preço gira em torno de $250 mil para a compra, embora também possa ser experimentado em centros de voo recreativo. Nos Estados Unidos, seguindo as regras da FAA Parte 103, ele exige pouquíssimo treinamento e não requer licença de piloto. A cabine panorâmica e os controles intuitivos proporcionam uma incrível sensação de liberdade, embora atualmente seja mais indicado para lazer do que para o transporte diário. Número 6. Belvedere Volar. O Belvedere Volar tem a aparência de uma tecnologia vinda diretamente do futuro. Este carro voador eVTOL, desenvolvido no Reino Unido, foi criado para tornar realidade o transporte aéreo urbano, com capacidade de decolagem e pouso verticais e um sistema de propulsão totalmente integrado ao design para operar de forma mais eficiente nas cidades. Os primeiros testes com um protótipo em escala reduzida demonstraram voos estáveis em baixa altitude. A versão comercial deverá alcançar velocidade de cruzeiro de aproximadamente 220 km por hora, 135 milhas por hora, autonomia entre 60 e 90 minutos e capacidade para 4 ou 5 passageiros. A Belvedere ainda não revelou o preço oficial, mas afirmou que as primeiras unidades deverão custar o equivalente a um jato executivo, podendo chegar a vários milhões de dólares. A expectativa é de que o modelo seja lançado comercialmente por volta de 2028. Embora ainda represente uma visão voltada para o futuro, o Volar, com seu design moderno e especificações ambiciosas, já é considerado um dos projetos de carro voador mais aguardados da atualidade. Número 7. Rise Recon. O Rise Recon oferece uma empolgante prévia do futuro da aviação pessoal. Trata-se de um eVTOL ultraleve para uma pessoa que lembra um enorme drone no qual você pode simplesmente sentar e decolar. Desenvolvido no estado de Ohio, nos Estados Unidos, o Recon utiliza 6 motores elétricos e uma bateria removível. Ele decola e pousa verticalmente, alcançando cerca de 101 km por hora, 63 milhas por hora. Sua autonomia de voo varia entre 20 e 25 minutos, com alcance de aproximadamente 32 a 40 km por carga. Seu maior diferencial é que, de acordo com as regras da FAA Parte 103, o piloto não precisa de licença para operá-lo. Além disso, o veículo pode decolar e pousar tanto em terra quanto na água. Com um preço estimado em cerca de $150 mil, o Recon ainda não é uma solução para o transporte diário, mas seu sistema de controle simplificado e a experiência única de voo fazem dele uma proposta extremamente atraente. Número 8. Urban Aero City Hawk. O Urban Aero City Hawk representa um dos projetos mais ambiciosos rumo ao carro voador imaginado há décadas. Este eVTOL do tamanho de um automóvel utiliza hidrogênio como fonte de energia e emprega a exclusiva tecnologia de ventiladores dutos da Urban Aeronautics. Sem hélices expostas nem asas convencionais, seu design compacto é ideal para ambientes urbanos. O City Hawk foi projetado para transportar um piloto e até 4 passageiros. Sua autonomia estimada varia entre 160 e 240 km, enquanto a velocidade fica entre 200 e 240 km por hora, 125 a 150 milhas por hora. Silencioso e livre de emissões, ele foi concebido para operar como táxi aéreo ou veículo de resgate de emergência após receber as certificações necessárias. O preço oficial ainda não foi divulgado, mas especialistas do setor estimam que ele custará vários milhões de dólares, semelhante aos eVTOLs de categoria premium. Os primeiros voos comerciais são esperados para a segunda metade desta década. Número 9. Copterpa Gen 3.
O Copter Gen 3 não é exatamente um carro voador tradicional. Trata-se de um equipamento voador pessoal que é preso às costas, dando a sensação de vestir a tecnologia do futuro antes de levantar voo. Este protótipo de terceira geração utiliza uma estrutura em fibra de carbono com formato de colmeia e um sistema de piloto automático com autoestabilização, permitindo que o usuário decole e permaneça estável sem precisar fazer constantes correções nos controles. O equipamento suporta até 120 kg de carga, pode atingir aproximadamente 3.048 metros de altitude. Nos primeiros testes, alcançou cerca de 200 km por hora, 124 milhas por hora, um desempenho impressionante para um VTOL tão compacto. Ainda não existe um preço oficial, já que o projeto permanece em fase experimental e ainda não foi lançado comercialmente. Mesmo assim, a sensação de liberdade proporcionada pelo voo torna esse conceito extremamente fascinante. Número 10. Volonauta Airbeak. A Volonauta Airbeak faz você se sentir pilotando uma speeder bike de Star Wars que realmente consegue voar. Esta motocicleta voadora monoposto utiliza motores a jato para transformar os sonhos da ficção científica em realidade. Construída com fibra de carbono ultraleve, componentes produzidos por impressão 3D e um computador de bordo responsável pela estabilização do voo, a Airbeak consegue pairar e atingir velocidades de aproximadamente 102 km por hora, 63 milhas por hora. Ela voa por cerca de 10 minutos utilizando combustível líquido, e o reabastecimento leva menos de 1 minuto. O preço de pré-venda gira em torno de $880 mil, sendo necessário reservar a unidade mediante depósito antecipado. A experiência de voo é espetacular e extremamente futurista, mas sua curta autonomia e o alto custo fazem dela muito mais um equipamento para entusiastas do que um meio de transporte cotidiano. Número 11. Lift Aircraft Exa. A Lift Aircraft Exa proporciona a sensação de estar sentado em um enorme drone da vida real, em vez de um carro voador convencional. Este eVTOL elétrico para uma pessoa foi desenvolvido para tornar a pilotagem o mais simples possível. Equipado com 18 motores elétricos independentes, um único joystick e um sistema semi-autônomo, praticamente qualquer pessoa consegue aprender a pilotá-lo em pouco tempo. A Exa possui velocidade de cruzeiro entre 97 e 101 km por hora, 60 a 63 milhas por hora, autonomia de voo de 10 a 15 minutos e ainda consegue pousar com segurança mesmo que alguns motores falhem. Graças aos flutuadores instalados em sua estrutura, também pode pousar sobre a água. Com um preço aproximado de $495 mil, a Exa é bastante cara, mas oferece uma experiência de voo recreativa única. Assim como outros ultraleves enquadrados na FAA Parte 103, ela também não exige licença de piloto nos Estados Unidos. Número 12. Silverwing Personal Flight S1. O Silverwing Personal Flight S1 parece uma motocicleta voadora elétrica saída diretamente dos projetos do futuro. Este veículo tão monoposto consegue decolar e pousar em uma área menor do que a ocupada por um sedã convencional. Além disso, conta com tecnologia de realidade aumentada que auxilia o piloto, permitindo uma experiência praticamente sem o uso constante das mãos. Graças ao sistema de ventiladores dutos, o S1 faz a transição de forma suave entre o voo vertical e o voo horizontal. Sua velocidade de cruzeiro é de aproximadamente 140 km por hora, a autonomia chega a cerca de 30 minutos e sua capacidade de carga é de aproximadamente 90 kg, tornando-o ideal para deslocamentos pessoais rápidos. O preço ainda não foi divulgado, já que o modelo continua em desenvolvimento. Mesmo assim, seu design inovador e alto nível de automação indicam que será um veículo premium quando chegar ao mercado. Número 13. Cyclotech Blackbird. O Cyclotech Blackbird oferece uma visão clara do futuro das aeronaves de decolagem e pouso verticais. Este demonstrador tecnológico desenvolvido na Áustria concluiu recentemente seu primeiro voo de testes com sucesso. O Blackbird utiliza 6 rotores ciclo de última geração, capazes de direcionar o empuxo em 360 graus, permitindo decolagem vertical, voo estacionário e manobras extremamente precisas, mesmo em condições desafiadoras.
Com um peso vazio de aproximadamente 340 kg e velocidade máxima em torno de 120 km por hora, o Blackbird ainda não é um carro voador comercial. Seu principal objetivo é servir como plataforma de testes para futuras aeronaves urbanas de alta mobilidade. A Ciclotech ainda não revelou um preço nem uma versão comercial. Por isso, o Blackbird continua sendo uma demonstração extremamente promissora de como a ficção científica está se tornando realidade. Número 14. Spen X3. O conceito do Spen X3 combina de forma ousada um carro elétrico convencional com um eVTOL, criando a visão de um veículo capaz de circular legalmente pelas ruas e também de decolar verticalmente. A divisão Aero HT da Spen já levou este modelo por diversas etapas iniciais de testes e certificação aeronáutica, demonstrando recursos como voo autônomo, decolagem e pouso com apenas um toque, além de um modo de pilotagem manual. Embora especificações detalhadas como velocidade, autonomia e capacidade de carga ainda não tenham sido totalmente divulgadas, a Spen pretende iniciar as entregas de seu sistema modular de carro voador a partir de 2026. Com um preço estimado abaixo de $280 mil, tornando um dos carros voadores mais acessíveis entre os projetos próximos da produção comercial. Número 15. Aeridia 868. O Aeridia 868 representa o próximo capítulo na evolução dos carros voadores. Este eVTOL híbrido elétrico apresenta um design moderno e foi desenvolvido para realizar viagens reais de média e longa distância, e não apenas pequenos deslocamentos. Criado pela empresa chinesa Aerid, antiga divisão Aero HT da Spen, o A868 pode transportar até 6 passageiros, atingir velocidade de cruzeiro de aproximadamente 360 km por hora, 224 milhas por hora, e oferecer autonomia superior a 500 km, 310 milhas, graças ao seu sistema híbrido de rotores basculantes. O veículo ainda está em fase de protótipo e testes de voo, portanto seu preço oficial ainda não foi divulgado. Com seu desempenho de longo alcance e configuração premium, o A868 é claramente direcionado ao mercado corporativo e aos serviços de mobilidade aérea urbana, oferecendo uma visão fascinante do futuro das viagens pelo céu. Número 16. Leo Coupe. O Leo Coupe parece ter saído diretamente de um filme de ficção científica. Este carro voador elétrico eVTOL de 2 lugares foi projetado para funcionar como uma aeronave completa, mas com dimensões que permitem guardá-lo em uma garagem residencial comum. Desenvolvido pela Leo Flight, ele utiliza um sistema de propulsão elétrica distribuída para gerar sustentação e impulso. A expectativa é que alcance velocidade de cruzeiro de cerca de 322 km por hora, 200 milhas por hora, e autonomia de aproximadamente 402 km, 250 milhas, por carga. O Coupe também contará com decolagem e pouso automáticos, além de recursos de segurança como paraquedas balístico e airbags. Seu preço estimado é de aproximadamente $459.900, com produção prevista para começar em 2027. Apesar do alto custo, sua combinação de desempenho, design moderno e mobilidade aérea pessoal faz dele um dos carros voadores mais aguardados. Número 17. Clizzaro Acro. O Clizzaro Acro não é exatamente um carro voador, mas sim um verdadeiro brinquedo para conquistar os céus. Este eVTOL ultraleve para uma pessoa apresenta um design arrojado e utiliza tecnologia avançada de rotores cicloidais, capaz de direcionar o empuxo em 360 graus e proporcionar excelente agilidade durante o voo. Sua estrutura compacta é produzida por impressão 3D, enquanto o sistema de controle utiliza 2 joysticks com assistência de inteligência artificial. O projeto foi pensado principalmente para lazer e demonstrações, podendo até pousar no convés de um iate, em vez de servir como meio de transporte diário. O Acro alcança velocidade de cruzeiro de cerca de 102 km por hora e, por se enquadrar na categoria de aeronaves ultraleves, não exige licença de piloto. Também conta com paraquedas balístico e diversos sistemas redundantes de segurança. O projeto ainda busca investidores e não possui preço oficial. Atualmente, o Acro representa muito mais uma ousada demonstração tecnológica do que um produto comercial. Número 18. Vertical Aerospace Valo.
O Vertical Aerospace Valo não corresponde exatamente ao conceito tradicional de carro voador. Este eVTOL comercial foi desenvolvido para transformar o transporte aéreo elétrico em parte da rotina das cidades. O Valo foi projetado para transportar 4 passageiros, podendo chegar a 6 lugares graças à cabine panorâmica envidraçada. Sua velocidade de cruzeiro é de aproximadamente 241 km por hora, 150 milhas por hora, com autonomia de cerca de 161 km, 100 milhas, utilizando baterias elétricas. Além de operar sem emissões diretas, também produz níveis muito baixos de ruído. Desenvolvido segundo padrões de segurança comparáveis aos da aviação comercial, o Valo pretende concluir sua certificação em 2028 para operar inicialmente em rotas entre aeroportos e centros urbanos. Como será vendido principalmente para companhias aéreas e empresas de transporte, seu preço ainda não foi divulgado. Seu foco é oferecer um serviço premium de táxi aéreo, e não um veículo particular. Número 19. Jetpack Aviation Speeder. O Jetpack Aviation Speeder parece um sonho de ficção científica ganhando vida. Esta motocicleta voadora monoposto utiliza motores a jato com turbinas, permitindo decolagem vertical e velocidades impressionantes pelos céus. Desenvolvido pela Jetpack Aviation, o Speeder emprega 4 motores turbojato e um sofisticado sistema eletrônico fly-by-wire. Segundo a empresa, o veículo pode ultrapassar 241 km por hora, 150 milhas por hora, e atingir altitudes de até 15.000 pés, cerca de 4.572 metros. Sua autonomia varia entre 10 e 22 minutos, dependendo da quantidade de combustível e do peso do piloto. O preço estimado é de aproximadamente $380 mil para uma edição limitada de cerca de 20 unidades recreativas, antes de a empresa direcionar sua produção para versões militares. Trata-se de uma máquina extremamente emocionante e exclusiva, mas muito mais indicada para entusiastas da adrenalina do que para o transporte diário. Os carros voadores já não pertencem apenas aos filmes de ficção científica. Embora muitos desses modelos ainda estejam em fase de testes ou caminhando para a produção comercial, as tecnologias que apresentam mostram que o futuro da mobilidade está evoluindo muito mais rápido do que imaginávamos. Quem sabe, em poucos anos, voar até o trabalho seja tão comum quanto dirigir um carro hoje. E você, qual desses carros voadores mais chamou sua atenção? Deixe sua opinião nos comentários. E não se esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal e ativar o sino de notificações para não perder os próximos vídeos.